Sejam muito bem-vindos a mais um Coachellas Podcast, onde você vai ouvir um pouco sobre gestão, empresas e nada de coaching. Eu sou a Isadora Navarro, advogada empresarialista, sócia da BVIP Advocacia. Eu sou Laura Vita, sócia da BVIP Advocacia e também advogada empresarialista. E hoje nós estamos aqui com a queridíssima Thalita Franco Olivetti. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Thalita tem uma trajetória profissional muito bacana. Já foi maquiadora, influencer do ramo de beleza, ainda atua um pouco nessa área, mas hoje é sócia dona de uma empresa de fotografia aqui de Londrina, a Olivetti Fotografia, e atua como fotógrafa, como gestora, esposa, mãe. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dessa profissional incrível e tirar alguns insights interessantes. Muito obrigada, viu, Tá, por comparecer. Eu que agradeço, seja bem-vinda. Fiquei muito feliz, um pouco nervosa. Normal. Tá, então vamos começar. Conta pra nós, como foi a sua trajetória profissional até você chegar nesse ramo de fotografia? Bom, eu até comentei com a Isa meio por cima. Minha trajetória foi meio maluca, assim, né? Eu trabalhei 11 anos como maquiadora e eu comecei como recepcionista de um salão de beleza. Comecei com 19 anos ali como recepcionista e comecei a perceber que eu gostava muito. E aprendi a maquiar e me envolvi e comecei a maquiar. Nesse período em que eu atendia como maquiadora, eu acabei conhecendo muita gente da televisão, né, daqui de Londrina. E eu sempre gostei muito de comunicação. Sempre foi muito meu sonho fazer jornalismo, sempre achei o máximo. Sabe aquele sonho de menina, eu quero ter um programa de TV. Eu sempre fui muito comunicativa. E aí eu acabei me envolvendo, porque eu maquiava apresentadoras. E acabei que fui trabalhando aos poucos na TV. Comecei como assistente dos programas. Comecei a trabalhar na parte interna. Tá. E, infelizmente, esse envolvimento ali, né, na parte interna da TV, trabalhando na parte de produção, fez com que o meu sonho meio que desmoronasse, assim, sabe? Continuei com a maquiagem, mas eu desencantei um pouco do jornalismo, queria fazer faculdade e acabei desistindo. E trabalhei 11 anos daí na maquiagem. Nesse meio tempo, eu entrei pra internet. Tem uma amiga minha que tem um blog em São Paulo, a Lu, e ela falou: amiga, queria que você tivesse uma coluna no blog, que você falasse sobre make, os passo a passos. Na época, isso estava super em alta, né, gente? Foi a fase dos blogs, agora tá voltando um pouquinho, mas antes isso estava bombando muito. E aí que entra um pouco da fotografia, porque daí o Lucas, na época ele era meu noivo, ele começou a comprar uma câmera e começou a fazer as fotos para me ajudar nessa coluna que eu tinha no blog dela, que era sobre beleza. E foi onde despertou também, né, a vontade. Ele falou: amor, vamos lançar um blog pra você. Aí a gente foi atrás, investiu. E eu lancei um blog em 2015. Continuei trabalhando como maquiadora. Era bem paralelo, né? E aí ele já começou a se apaixonar pela fotografia. Ele é advogado, formado também, atuou por 7 anos. E a gente trabalhava tudo junto ali, gente. Aquela loucura. Aquela loucura. Maquiagem, o blog, né? Como influenciador, o Instagram começou a aparecer. E ele fazendo as fotos. E aí, nesse meio tempo, o blog meio foi ficando de lado. E eu fotografava um pouquinho com ele. E ele foi largando aos pouquinhos. A gente casou. Falou: amor, não quero mais advocacia, não gosto, não sou feliz. Falei: então larga agora e vai pra fotografia. Ele foi pra fotografia e eu permaneci na maquiagem e como influenciadora, né, como blogueira na época. Veio a pandemia e aí eu engravidei e eu falei: gente, não quero mais a maquiagem, porque a rotina da maquiagem do salão é pesada, muito né? pesada. Da fotografia também é corrido, tem os finais de semana que eu tava conversando com a Laura, mas é diferente, né? É seu negócio, você consegue encaixar, é um pouco diferente. E aí foi onde a gente startou mesmo. Eu já fotografava um pouco com ele, mas aí nesse período de pandemia que a gente ficou parado, né? O mundo ficou parado. Eu fui estudar mesmo a fotografia e abrir mão da maquiagem. De 11 anos maquiando, foi bem difícil essa transição por conta das clientes. Eu já tinha criado muito vínculo, né? Mas acabei que fiquei só como influenciadora. Meu blog já tinha morrido na época. E fui pra fotografia.
E aí hoje estamos aí, né? Que bacana. É impressionante como a pandemia trouxe esse cenário, né? Que possibilitou a várias pessoas, nós inclusive. Nossa. A gente também abriu o nosso escritório na época da pandemia, que foi quando a gente teve esse insight e falou, não, acho que agora é o momento, porque de fato estava tudo parado, né? Então as pessoas acabaram se arriscando por causa disso. Sim. Muito bacana. Mudança acho que da visão também no mundo que estava acontecendo, a gente ficava, poxa, o que eu quero para minha vida, né? Vou investir de vez e começar de uma vez, né? E a quebra de paradigma daquela coisa de precisar estar no presencial, dentro de um salão, dentro de um escritório, dentro de um consultório. Então, isso foi muito bacana. Muito a assim. cabeça de todo mundo. Na verdade, eu acho que foi um dos únicos pontos positivos, né? Desse infortúnio que foi a pandemia. E a gente parou pra pensar um pouco mais no que a Laura falou, o que eu quero pra minha vida, né? Exato. Eu percebi, por exemplo, que grávida... Na verdade, tanto a maquiagem quanto a fotografia foram muito... A beleza, né? E a fotografia foram muito abaladas na época da pandemia, né? Sim. A gente teve que, assim... Não tinha tirar eventos, leite de né? pedra. Não tinha evento, não tinha nada. Tinha um ensaio ou outro que não podia esperar. A gente fazia com toda... Ao ar livre, com toda a distância. Aquela coisa toda. Mas eu acho que foi onde eu parei pra pensar. Eu quero mais tempo com a minha família. Sim. E eu consigo administrar melhor, eu consigo ficar... Eu sei que isso é algo que para algumas pessoas é difícil, mas para mim e pro Lucas é muito gostoso trabalhar junto. Ontem eu encontrei uma amiga e ela falou, meu Deus, eu não sei como você consegue. Tá trabalhando na empresa do marido, mas já tá querendo parar. A gente briga muito. Eu falei, olha, realmente não é todo mundo que consegue administrar isso. Mas a gente administra bem. Então, foi onde a gente pensou... A gente passou tanto tempo junto ali, sabe? E a gente pensou, vamos embora junto? Sim. Então, esse foi o ponto positivo mesmo. Mas você teve no início, assim, algum receio de empreender com o teu marido? De ir nessa, né? De entrar nessa com o seu marido? Ah, teve. Teve. Sempre tem, né? Não tem como. Até porque quando eu conheci ele, eu tava já no salão. Então, assim, eu sempre fui muito independente. Eu fico pensando nisso. Você vai, você pega, você faz. Só que o Lucas, ele é uma pessoa que ele me deixa muito livre. Sim. Né? Por exemplo, hoje no casamento, a gente... na fotografia, desculpa, a gente tem o casamento, mas eu atendo muitas... Até as próprias noivas acabam se tornando... Faço muita job session, faço muita gestante, muito ensaio família. Isso, eu sou mais focada nessa parte. Tá. Fora os casamentos. E isso é muito independente. Então, eu tenho minha liberdade, eu vou, eu faço, eu crio. E ele sempre me impulsiona muito a essa independência, né? Apesar muito legal. Muito bom. Porque a gente sempre fala que a pessoa com quem a gente se relaciona, né? Casa, enfim... Ou impulsiona ou é âncora, né? E isso tá completamente relacionado à parte profissional também. Porque é só mais um braço ali dessa relação. Então, isso é muito legal. Tem muitos, infelizmente, casais em que a gente vê que o companheiro ou companheira acaba puxando a pessoa para baixo. Às vezes não propositalmente, mas por uma insegurança, alguma coisa assim. Então, quando a pessoa impulsiona, filha, o céu é o limite. E você comentou que na época que você estava trabalhando com rádio, TV, ali no jornalismo, você se desiludiu um pouco. Conta pra nós por quê, assim, como que funciona esse meio, esse ramo? Eu acho, na verdade, eu acho que como toda profissão, a gente cria, né, uma expectativa, um mundo meio ideal, imaginário, né? assim, que quando você vai pra realidade você vê que não, né? Quando eu comecei a trabalhar dentro da TV como produtora, assistente de produção, eu queria muito fazer a faculdade. Foi naquele período, não sei se vocês vão lembrar, que começou a cair a necessidade de você ter um currículo para apresentar um programa. Pro jornalismo, Isso, né? Pro jornalismo ainda, a grande maioria das TVs... Hoje eu já confesso que eu não sei como tá. Mas na época elas ainda exigiam, assim. Até o diretor de jornalismo da TV que eu trabalhava, ele vivia falando, vai estudar, eu quero você aqui comigo. Mas eu confesso que eu vi a realidade das meninas no jornalismo. Eu falava, não, eu não quero isso pra mim. Financeiramente, como eu sempre fui muito independente, eu trabalhei com a beleza, com a maquiagem. E dá dinheiro. Dá um retorno bom. Dá um retorno bom. Você tem uma possibilidade de ter um valor ali muito bom. Então, eu via aquela realidade de quem estudou lá 4 anos, de quem passou todos os perrengues. Pra você ir pra uma bancada de jornal, você tem que ir pra rua, que é muito
perrengue, né? Pode estar o tempo que for, você acorda muito cedo pra ir pra rua fazer as reportagens. E eu via aquela realidade, eu falava, sério? Tipo, eu já ganho tanto. Fazer tudo isso pra ganhar tanto. Isso tudo foi... Colocou na balança. Né? E aí, mais essa questão de, se você quiser apresentar um programa de entretenimento, alguma coisa assim, você não precisa mais ser formada. Aí eu falei, não vou estudar. Comecei a fazer ADM nesse período, mas aí logo vi que também não dava pra mim, uma TDAH não diagnosticada, tentando fazer ADM, gente. Não deu certo. Eu cheguei lá e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tranquei a faculdade. Mas eu acho que a desilusão foi meio que por isso, assim, sabe? Eu acho que como eu tive um benefício de encontrar uma profissão tão boa de início, né? Porque eu entrei como recepcionista. Sim. E a dona do salão me ajudou a identificar aquilo. Falou, Thalita, não, você tá no lugar errado. Você tem o talento pra estar em outro lugar. Vamos fazer isso aqui. E aí eu vi que tava muito legal. Quando eu vi... Eu comparei, eu falei, não, acho que eu não preciso disso. Até fiz uma época para alguns programas, entrevistas na rua, né? Tenho amigas na televisão, a Sara Presoto, trabalhei muito tempo com ela, Fernanda Charife, e eu conseguia trabalhar com elas sem ter uma faculdade, né? Sem precisar largar as outras coisas. Então, acho que foi isso, assim, que fez com que eu me desiludisse. É aí que a gente vê como é interessante você ter uma experiência profissional anterior, né? De repente, se você não tivesse tido essa experiência, não tivesse tido contato com essa possibilidade de ganho que você teve com a maquiagem, enfim, talvez você tivesse embarcado meio às cegas, sem saber o que te esperava. Sim. Então, a experiência realmente é muito rica para esse tipo de escolha, né, que a gente tem. Tá, e você acha que se não fosse pelo fato da sua vida pessoal ter te guiado, de certa forma, para a fotografia, porque você comentou que na época teve a pandemia, e você quis algo que te deixasse mais próximo da sua família, você acha que acabaria na fotografia de qualquer forma? Não. Eu acho que não. Eu acho a minha vida pessoal que eu posso dar um nome do Lucas mesmo, assim. Eu acho que se não fosse por ele... eu não teria ido pra fotografia. Porque por mais que eu ajudava ele ali, eu acho que foi isso que ele conseguiu perceber que eu tinha um olhar. E ele começou a falar, amor, você tem olhar pra isso. Mas eu não via. Era algo que eu não conseguia enxergar. Então, acho que eu precisaria que uma outra pessoa me mostrasse isso pra eu conseguir entrar de fato, sabe? Entendi. Apesar de gostar, de estar ali sempre... Porque o blog e o Instagram acabam fazendo com que a gente use isso, né? Então, você tem que ter um olhar pra fotografia, você tem que ver, se tá legal, se não tá, mas eu não identificava isso em mim. Então, eu acredito que eu ainda estaria no ramo da beleza. Você acha que até esse seu olhar pra isso não veio também um pouco da sua experiência como maquiadora? Porque essa questão de você ver o que fica bom no rosto de uma pessoa... transfere um pouco para fotografia também, né? A iluminação, tudo, então... Completamente, não. Isso influencia demais, assim. Até o fato de hoje eu lidar mais com as mulheres, com as noivas, que querendo ou não, é um público que eu lidei durante 11 anos. Então, tudo isso acaba influenciando bastante. Porque na maquiagem acaba lidando... é uma das perguntas que a gente faz aqui. É porque nesse ramo da fotografia, principalmente quando você está vinculado a casamentos, é um momento muito especial, os sentimentos ficam à flor da pele. E o cliente, ele fica mais sensível. E você acha que isso atrapalha, ajuda? Como que é lidar com um cliente tão sensível num momento tão delicado, assim? Eu não acho que atrapalha. Como eu lido tanto com noiva, por exemplo, como com gestante, né? O meu público bem direto são as mulheres. Eu sou atendimento na empresa, então, assim, tem alguns homens que eu converso, alguns noivos, mas a grande maioria são as noivas. E eu acho que tem muito a ver com você identificar, né? Você tem que aprender a fazer a leitura da pessoa. Porque a fotografia, assim como toda venda, eu acho, né? Sim. Vamos falar, né, na parte de ser algo mais formal mesmo, a venda. Tudo isso você tem que identificar a dor da pessoa, tem que entender aquilo que a pessoa quer, o sonho da pessoa, principalmente se tratando da fotografia. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de... fugiu a palavra. Um pouco mais de... Sensibilidade. Sensibilidade, essa é a palavra, perfeito. Tem que ter um pouco mais de sensibilidade para entender o que
que a pessoa quer, o que a pessoa ela tá buscando, sonha. né? Quanto mais as noivas e as gestantes, enfim, as mulheres me falam, pra mim é melhor. Porque eu consigo captar um pouco mais daquilo que ela tá sonhando pro dia. Pra mim, isso não é difícil. Aham. Mas é uma questão de Perfil, de né? perfil, exatamente. Exato. Por isso que eu gosto tanto hoje. E isso já vinha na maquiagem, né? Com certeza. Porque hoje a gente fala de algo maior, um casamento. Mas antes eu conversava com mulher por mulher pra evento. Então a pessoa chegava lá, ela falava: olha, eu vou vestir tal coisa, eu vou colocar tal brinco. E o que você tá esperando? Eu queria ficar um pouco mais romântica hoje. Eu queria ficar um pouco mais ousada. Uhum. Eu queria me sentir um pouco mais sexy. E em tudo isso você tem que fazer uma leitura. Com certeza. E no casamento também, né? Então você tem a noiva ali que sonha com aquilo mais romântico, Sim. né? Com, eu queria que ficasse assim, assado. Então tudo isso você tem que fazer uma leitura, entender o que ela quer, ter sensibilidade, tem que ter muita conversa. Às vezes tem noivas que falam assim: desculpa, eu tô te dando trabalho. Eu falo: gente, é o meu trabalho. Quanto mais eu souber, quanto mais eu entender daquilo que você quer, eu vou Melhor. conseguir te entregar. Melhor fica a sua entrega, né? Sim. E eu acho que isso em todos os ramos também. Até no nosso Sim. de advocacia, eu gosto quanto mais informação o cliente me traz, mais específico vai ser o meu trabalho e melhor vai ser o resultado, enfim, em benefício do cliente, né? Sim. Então, tem muita gente que erroneamente fala: nossa, cliente sensível é chato. Eu até vi esses dias, eu não me lembro o nome dela, mas é uma maquiadora também, que trabalha com visagismo. E ela postou um vídeo falando exatamente disso. Ela falou: maquiadores, parem de achar ruim a cliente chata, que fala: eu não gosto que faça assim, porque meu olho... A cliente sabe o formato do rosto dela, e ela dizer o que ela gosta ou não, vai te guiar a fazer um trabalho melhor, entendeu? Então, eu acho que saber analisar isso realmente é o X da questão para a entrega do serviço. E é em Informação é tudo. poder, né, gente? Exatamente. Informação é poder. Se você tem a informação, você sabe usá-la, nossa, você consegue fazer um bom trabalho, a pessoa fica satisfeita, né? A gente Exatamente. queria... Você quer morrer pra uma maquiadora, é a cliente chegar e não falar nada. Falar: tá bom. O que você gosta? Tá bom. Sei lá. Você fica: Qualquer meu coisa. Deus do céu. Uhum. Você não sabe como que a pessoa vai reagir a hora que ela vê. E em tudo. Por exemplo, a gente tava conversando esse dia sobre o pré. Aham. Eu gosto às vezes o Lucas fala: você conversou com... É muito a parte dele fazer o pré, né? Você conversou com a noiva sobre a roupa, sobre o lugar. Eu falo: amor, eu tentei explorar, mas ela não... tá bom, tudo tá bom. E daí ele já fala: meu Deus. A gente daí vai fica- sem saber. Que vai Agora, vir, quando né? a gente... Igual a gente tava conversando: eu pensei numa coisa assim, que vai ficar mais diferente. O que você acha disso? O que você acha de tal lugar? Você tem ali... Você vai desenhando e sonhando junto com a pessoa. Exato. Né? E aí você consegue construir aquilo junto. Então, é muito melhor. E é bizarro quando a gente fala desse tipo de ramo, porque assim, só pra contextualizar pro pessoal, porque eu sou noiva agora, eu vou casar no que vem. Contratei a empresa da Thalita, Olivete Fotografias, e a gente tava comentando sobre pré-wedding, porque assim, é muito difícil isso, porque salvas algumas exceções de quem já casou mais de uma vez, mas você nunca foi noiva antes, então você não sabe o que esperar. Realmente você fica muito inseguro, por mais que eu saiba dos meus gostos, tenha uma personalidade bem definida. Chega na hora de fazer essas fotos, você fala: se eu fizer assim, pode ser que eu me arrependa. Então, não sei se tem muito a cara dos noivos, apesar de ter a ver com a festa, sabe? Então, você ter um profissional que te ajuda a entender o que você mesma quer, é só no diálogo. É o que a Laura falou: informação é poder. Principalmente com também, quando você está num casal, né? Você tem que considerar o do outro também, né? exato, O que ele está exatamente. esperando daquela situação. Muitas vezes, né, tem uma timidez maior dos homens para fazer esse tipo de foto. A mulher está um pouco mais acostumada, rede social, tudo. Agora, o meu marido, eu senti muita dificuldade, ele sofreu. E fez muita diferença, né? Ter uma pessoa que guiasse a gente para chegar numa fotografia que Sim. revelasse o que a gente estava sentindo naquele momento. Então, é muito bacana. Isso tem que... Eu costumo falar para as noivas, para os noivos: o momento das fotos, o momento que a gente marca, gente, é 1 hora e pouquinho, no máximo. Uhum. O que é mais importante é o que vem antes. Que a gente vai conversar,
que a gente vai definir. Porque a nossa maior intenção é que os noivos fiquem à vontade. A gente tá ali contando uma história. Sim. A gente tá marcando um momento, né? Registrando dias, meses antes do casamento. Então, não é só ir lá posar e fazer a foto, né? É o momento em si. Então, o que mais nos desgasta, vamos colocar assim, o que mais usa da gente é pensar, é programar. Me fala o que vocês gostam. Eu até comentei com a Isa, falei, eu imaginei que vocês fossem querer assim, que eu acho que é mais a vibe de vocês. Mas eu já joguei pra ver o que ela ia me falar. Eu pensei assim, eu falei, nossa, eu amei. Eu acho que vai ficar muito legal, né? Se vocês gostam, é um lugar que vocês gostam, tem a cara de vocês. É importante isso, porque não dá pra você colocar uma xícara, né, dentro de uma churrasqueira. Não vai combinar, não tem a ver. Então, tem toda uma história por trás, né? Com certeza. E é muito importante a comunicação nisso, gente. Quanto mais informação a gente tem, e às vezes pequenas coisas, mas a gente consegue dar assistência mesmo. E essa coisa de deixar à vontade, né? Eu falo por experiência própria, que a Laura já casou, ela teve experiência com ensaios românticos, eu não. Mas a gente já fez ensaios profissionais, e assim, com profissionais diferentes. E é gritante a diferença de como um profissional consegue te deixar à vontade e outro necessariamente não. E isso influencia na foto, assim, é impressionante. Total. E a gente já tinha feito o ensaio, o primeiro ensaio foi com uma profissional que a gente já conhecia, a gente ficou super à vontade. O segundo com uma outra profissional que a gente não conhecia, não deixou a gente tão à vontade. Assim, a diferença das fotos não é nem questão de qualidade da foto, mas é outra a direção, coisa. né? É a direção. E é impressionante isso. Porque você fala, fotografia é uma câmera boa, um equipamento bom, uma luz boa e é isso aí. E tem muita coisa por trás, né? Tem coisas que caracterizam muito uma empresa de fotografia. A edição, né? O olhar, óbvio. Mas a direção é uma das coisas mais importantes que tem, assim. Modéstia à parte. Eu e o Lucas, a gente trabalha com uma direção bem leve. É o nosso formato mesmo. Então, assim, a gente tem ali as fotos que são importantes, são as protocolares e tudo mais. Mas a gente não trabalha com nada engessado. É a nossa forma, né? A gente gosta de registrar o que está acontecendo no momento. Isso reflete muito. Pelo menos pra mim, reflete muito no trabalho de vocês, assim. Falando em instrumentos da direção, que é algo muito importante para vocês, que é algo dentro da gestão da sua empresa, né, pelo jeito. O que mais que vocês acham que ajuda ali na gestão da empresa de vocês para atingir um público maior e realmente trazer a satisfação dos clientes de vocês? Eu acho que o formato como a gente aborda, como a gente trabalha, a fotografia, eu costumo falar e eu penso, a gente acredita que é muito de identificação, né? Então, a noiva, os noivos, eles precisam se identificar. Não é só uma qualidade, uma fotografia de qualidade, um equipamento bom, que óbvio que é extremamente importante, a gente preza muito por isso, né? Mas tem que ter uma identificação. Tem que ter, porque são perfis, né? A gente tava conversando sobre quem fotografou o casamento dela. Eu falei, nós somos amigos e nós somos amigos muito nesse meio. Nesse ramo, né? Mas cada um tem o seu perfil, né? Tem ali a sua estética, o seu jeito, o seu olhar. Então, é muito relacionado à identificação mesmo. Então, eu acho que o grande diferencial é isso, assim. Além do equipamento, além de cada um ter o seu papel dentro da empresa, mas tem muito a ver com a leitura. É arte, né? Então, você tem que se identificar com aquilo que a empresa oferece mesmo. E hoje, a gente percebe talvez uma herança da época que você foi um influencer de beleza mais ativo, assim. Você tem bastante seguidor no Instagram, mais de 30 mil. Ainda atua como influencer, talvez uma mais lifestyle hoje, né? Falando da sua família e tal. Você acha que isso, de alguma forma, impacta no resultado que você tem na empresa de fotografia? Consegue interligar essas duas coisas? Eu acho que sim, um pouco, né? Tem bastante gente que vem por conta do Instagram, né? Porque me conhece de alguma forma. Como eu falei, eu acho que não influencia completamente. Às vezes eu até recebo alguma pessoa e eu percebo que eu não vou conseguir entregar aquilo que ela tá procurando. Né? Às vezes é um perfil completamente diferente, às vezes é uma gestante que quer um trabalho um pouco mais
que não tá dentro do meu... Porque como eu falei, nossa fotografia é muito leve. Sim. Então, é uma fotografia mais ali, um lifestyle mesmo. Não tem nada muito montado. Então, às vezes eu vejo que a pessoa vem por conta disso e eu já não consigo atender. Ali mesmo eu já falo, gente, eu não entrego isso, não é o meu trabalho e tal. Mas o que eu acho que mais impacta é que as pessoas conseguem se aproximar. Então, elas se aproximam muito, elas veem muito. Eu posto muito minha família, o Lucas, a Luísa, nossa rotina, né? Hoje eu já não falo de beleza, como você falou, mas eu até já tentei sair disso algumas vezes, mas eu acho que é uma coisa meio que natural, assim, sabe? Sim. As pessoas acabam gostando de ver as dicas, gostando de ver, né, o que eu consumo, o que eu posto e vai fluindo. E você humaniza, né, o seu trabalho. E eu acho que isso, até mostrar os bastidores, mostrar um pouquinho do que acontece, a pessoa acaba se identificando tanto que quando a gente vai realizar um trabalho, ela já meio que conhece, acho que ela se sente mais à vontade. Então eu acho que impacta muito nesse sentido. Atrai, Legal. claro, mas eu fico feliz de falar que não atrai só pelo meu Instagram, atrai por identificação com a empresa, mas acaba conectando muito as pessoas. Sim. E é importante isso que você falou sobre você estabelecer o nicho do tipo de serviço que você presta e recusar clientes que não se encaixem no seu nicho, né? Porque Sim. se de repente você quiser abraçar todos, né, os nichos, todos os resultados, você não consegue fazer uma entrega satisfatória para o cliente e isso acaba revertendo negativamente na visão que o mercado tem da sua empresa, né? Sim, completamente. A gente precisa... E às vezes não, sempre, né? O recusar o cliente é justamente por não conseguir entregar aquilo que ele quer, né? Exato. Então, vou dar um exemplo aqui. Existem alguns ensaios de gestante que as gestantes usam aqueles vestidos, que o fotógrafo tem os vestidos ali, e aí dá aqueles efeitos de vento e nananã. Já tive... poucas, mas já tive algumas pessoas me procurando. Você faz esse tipo de foto? Não, eu não faço. Sim. Por mais que eu pudesse... se você fizer, você consegue? Então, eu consigo. Sim. Se eu arrumar um vestido daquele, eu vou conseguir fazer. Mas eu não é o que Não se tem a ver com o encaixa, não tem a estilo ver da sua comigo. fotografia, né? Então, realmente não dá pra abraçar o mundo, Sim. né? Tem gente que tenta, mas eu acho que esse é um dos maiores erros, assim. Eu acho um tiro no pé. É. Né? Não só na fotografia, em todos os ramos, né? É igual o advogado faz tudo também. Nunca dá certo. Quem nunca, né, já passou por esse período para chegar no nicho, né? Sim. Infelizmente, a gente às vezes... E não é fácil nichar, né? Não é fácil nichar. Não é fácil recusar. Eu acho que esse é o momento mais difícil, né? Porque tudo bem, você fala, nossa, vou nichar minha empresa, é agora, tal. Aí, a hora que você decide o nicho, começa a trabalhar na identidade visual, começa, enfim, expor isso pro mundo, chega um cliente pedindo outra coisa, que você vai poder cobrar. Aí você fala, caraca, eu vou deixar de ganhar isso daqui só porque eu estabeleci o meu nicho? Então, nessa hora, você pode até pensar que não compensa. Mas o resultado final, depois ali, a médio prazo, é completamente outro. Sim. Né? Tem que ser firme, né? Faz parte do Exatamente. processo e vamos... Exatamente. Tá. E quando que você se viu empresária? Porque assim, antes você estava como maquiadora, influencer, maquiadora trabalhando, né, em local de terceiro, influencer é uma coisa natural já para você. Mas a partir do momento que você abre uma empresa, que você começa a expor o seu trabalho, que você começa a receber clientes, mandar contrato e tal, que momento que você se viu como empresária, virou a chave e falou, nossa, realmente hoje eu tenho uma empresa, sou empresária, preciso estabelecer processos e, enfim, que momento que foi esse? Medo desse momento. Eu acho que foi um pouco antes, talvez, da fotografia. Porque hoje, como influenciadora, a gente tem a empresa da fotografia, né, aberta, mas eu já tenho o meu MEI pessoal. Porque para você prestar serviço, por exemplo, como eu faço publicidade para grandes marcas, você tem que trabalhar com nota fiscal, tem que ser tudo muito bem. Não sou eu que cuido dessa parte, é o Lucas. Mas assim, eu acho que é aí que começou a cair a ficha mesmo, quando eu comecei a fechar grandes contratos com empresas maiores. Tá. Né? Contratos ali de 1 ano, né? Que você tem que... A parte criativa sou toda eu, então o relatório, os briefings, tudo
sou eu quem faço. Mas você já sabe do processo, da parte mais burocrática. Eu acho que foi aí que eu startei mesmo a responsabilidade de você ter um negócio organizado. Graças a Deus, tem o Lucas e tem o financeiro que cuida disso, né? Mas eu acho que foi aí. A fotografia em si, como ele que também... Eu sou atendimento na fotografia, né? Então, eu colho as informações de contrato, reenvio o contrato assinado, eu faço toda essa parte. Mas ele ainda cuida da parte burocrática. Eu já estava um pouco mais, né, ali... acostumada com ter essa parte chata. Né? Desculpa, gente, é que eu acho chato. Não, imagina, faz parte. Eu sou o outro lado. Mais artística, eu também acho um porre burocracia. Nossa, gente. Daqui já é com a Laura, agora que eu fico perdidinha. Mas isso que eu sou advogada. Meu negócio é mais criar tese, fazer, enfim, contrato, essas coisas. É essa parte mais criativa também. Mas que bom que tem, né? Quem cuida sempre dessa tem parte. Que ter, eu acho que o outro lado da moeda, né? Alguém que tramita bem na burocracia, alguém que está disposto a fazer um administrativo, financeiro. Nesse seu caso, é o seu marido. Esposo, você tem mais alguém na sua equipe que te ajuda você com essa parte mais administrativa? Na verdade, é ele, só que daí ele tem um escritório de contabilidade que cuida das partes pra gente, que daí é terceirizado. Porque senão a gente também não dá conta. Não tem então como. tem que ter o pessoal que ajuda. Mas eu acho que o start mesmo foi aí. Hoje, a fotografia, óbvio que isso aumentou, né? A gente abriu o escritório, agora a gente tá reformando outro escritório. Então acaba que você tem hora que você fala, meu Deus, quanto B.O. E aí você dá aqueles starts, assim. Mas eu acho que a hora que eu parei, que eu pensei, falei, é agora, tipo, você não tem pra onde correr. Porque quando eu nunca fui... Eu fui muito pouco, bem lá no comecinho, CLT mesmo. Então, eu era prestadora de serviços no salão, né? Então, era um pouco diferente. Mas, mesmo assim, se eu quisesse correr, era catar minhas coisas e correr. Sim. Agora já é diferente. Exato. Eu sempre falo, acho que eu já repeti isso em uns 5 episódios. A garantia sou eu. É a hora que você fala, não caraca... Não tem uma convidada que não fala exatamente a mesma coisa. Que é realmente aquele momento de concepção que você... É a única garantia que você tem, que você tá ali e você precisa estar e presenciar tudo aquilo. Não vai ter ninguém para te salvar. E eu acho que é quando você fala, não, ou dá certo ou dá certo. Porque você não tem a opção de pedir as contas e procurar um outro emprego. Não, você investiu o seu tempo, seu dinheiro, sua vida naquilo. Você tem que fazer aquilo dar certo. Sim. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de um empreendedor hoje, né? Quem não tem coragem não consegue empreender. Não mesmo, gente. Ainda mais no Brasil, né? Tá, e a importância do marketing, tá? Óbvio que como você vem dessa parte de blog, rede social, né? Você sabe muito bem a importância do marketing, mas assim, eu queria entender como que você enxerga essa necessidade na fotografia, como que vocês tentam transparecer na rede social, por exemplo, da empresa de vocês, esse que específico da Olivetti Fotografia, do tipo de fotografia que vocês querem passar, da arte de vocês. Como que você enxerga essa importância do marketing, principalmente falando em rede social hoje, que eu acho que é o principal, né? Nesse ramo específico. Eu acho que não, como você falou, não tem muito pra onde correr, né? O nosso cartão de visita hoje é a rede social. Então, se uma noiva ou alguém que tá procurando um ensaio, uma coisa, busca, né, entender um pouco mais do trabalho, ver, será que eu gosto, eu não gosto, ele vai direto pra rede social. Sim. Então, é extremamente importante que a gente poste, uma coisa que a gente aprendeu e que a gente tenta aplicar ao máximo é sempre... por mais que a gente acabe fazendo trabalhos diversos, sempre dentro do nosso nicho, a gente sempre compartilha mais aquilo que a gente quer atrair, né? Tá. Isso é uma estratégia mesmo. Não é uma seleção, se seleciona aquilo que você compartilha. Não, é uma estratégia, né? A gente gosta de tudo que a gente faz, mas a gente acaba nichando, né? A gente sempre tem planejamentos anuais. Então,
a gente está no final de 2023, a gente já está planejando 2025, já está se preparando para abrir a agenda para lá. O que a gente quer trabalhar em 2025? Qual vai ser a nossa meta? Então, dentro disso, a gente já sabe aquilo que a gente vai compartilhar, né? Aquilo que a gente mais vai... então eu vou compartilhar os casamentos fora, eu quero viajar mais, quero fazer casamento fora. Então, tem que ter uma estratégia, né? Sim. É importante que você realmente se programe com relação a isso. Mas não tem pra onde fugir, gente. Hoje, se, por exemplo, uma assessoria... normalmente, como que funciona? Os assessores, eles têm ali a seleção de profissionais que eles sabem que trabalham bem, que, né, que entregam aquilo que prometem, enfim. E eles indicam, e pela rede social. Dá uma olhada aqui. A noiva vai entrar, o noivo vai entrar. Eles vão ver pra fazer a leitura. Nossa, gostei disso. Não, acho que eu não me identifiquei. E é assim, não tem uma outra filtra, forma. Né? Exatamente. Mas vocês têm um calendário de postagens? Como que vocês organizam essa parte? A gente tenta seguir sempre um calendário. Um cronograma, né? Tá. A gente não consegue muito a longo prazo, justamente porque os trabalhos vão acontecendo. Sim. Então, a gente tem que ir encaixando ali. Acho que esse encaixa com esse. Foi muito casamento, agora vamos postar um pré. Entendi. Então, a gente vê, seleciona aquilo que a gente tem ali e vai encaixando. Mas é importante ter um cronograma, porque senão... Fica perdido. Fica perdido e não faz, né? A gente acaba se enrolando e não fazendo. Mas é extremamente importante. Thalita, e você mencionou essa questão dos assessores, né? A gente vê muito eu que casei, a gente vê muito que tem muita parceria entre os fornecedores, os prestadores de casamentos ou eventos grandes, como... qual que é a sua visão sobre essas estratégias de parcerias, assim, com outros fornecedores do ramo do evento? Vocês adotam isso na empresa de vocês? Qual que é a visão? Então, na verdade, hoje, como que a gente trabalha? A gente tem muita procura direto de noivos, muita. E a gente tem amizade, né? Conexão com muitos assessores. Como que os assessores que indicam a gente, por exemplo, a gente sabe que eles trabalham. Eles têm ali as empresas, como eu comentei, que sabem que trabalham bem, que entregam, né? Que vão cumprir com o que prometem, que são responsáveis. Eles indicam várias empresas e os noivos olham e até às vezes marcam reuniões para ver com quem se identifica mais. Isso a gente sabe porque os próprios assessores falam pra gente. Então, o nosso formato de parceria é esse. A gente tem muitos amigos dentro da fotografia mesmo. Eu não tenho mais a data, mas olha que eu trabalho dos meus amigos. Eu te passo contato direto. A gente costuma ser muito parceiro. Essa é a forma que a gente trabalha, né? Existem, sim, outras formas mais polêmicas que a gente não adota, né? Que, enfim... Daquele percentualzinho. Isso aí é muito polêmico. Mas a gente gosta de polêmica. Eu sei. Mas não, a nossa empresa não adota. Eu acho que, como a gente comentou desde o começo, vai muito além, né? Sim. É um sonho, é a realização de um sonho, que na grande maioria das vezes é uma vez só que a pessoa casa. Então, a gente eu não acho que empurrar algo por uma porcentagem ou por um valor faça sentido, sabe? E eu acho que estraga a imparcialidade, né? De ambos os profissionais, mas principalmente do assessor, né? Porque os noivos, eles buscam um assessor porque estão perdidos ali, né? Que ele não sabe por onde começar, não sabe organizar. Se soubessem, não contratariam um assessor para isso. Ou se tivessem tempo, né? Então, você, de repente, desconfiar ali da imparcialidade do assessor... É algo que não é bacana, né? Gera uma desconfiança e acaba, enfim, desfidelizando o cliente ali em relação àquele serviço. Não, então, totalmente. Concordo com ver você. Como isso na área mais artística, né, funciona, porque tem muitas áreas como a nossa, ou mesmo consultores de financeiros e tal, em que as parcerias são muito estratégicas, são muito boas, né? Para o nicho. Mas nem sempre aplica para todo o ramo, né? Às vezes esse é um pouco mais artesanal, mais vinculado à pessoa, né? Em que o contato com o cliente é muito maior. Nem sempre pode ser realmente uma boa pedida, né? Como você disse. Então, eu acho interessante isso, porque nem sempre
sempre uma estratégia que é boa num ramo, vai aplicar para um outro, né? Não, tem que ter identificação. Exato, a gente passa muito tempo ali o dia todo. Eu passo o dia com a noiva. Né? Eu tô desde enquanto ela tá se arrumando, eu tô ali. Esses dias eu fotografei uma noiva que eu fui de manhã no salão porque ela queria fazer uma foto específica na banheira. Ou seja, eu vi ela na hora que ela acordou. Aí depois eu voltei e fiquei com ela até casar. Então, assim, se a pessoa não se identifica comigo, se foi um casamento arranjado, aquilo pode estragar muitas coisas, né? Um resultado, como ela vai se sentir. Então, vai muito além de... eu prefiro não fazer. E aí reflete no seu serviço. Totalmente. E, consequentemente, no seu ganho, né? Sim. Enfim. Tá. Voltando um pouco para a parte das redes sociais, né? Porque, na verdade, eu tenho 2 perguntas ainda relacionadas a essa parte de marketing. A primeira é, em relação às redes sociais, você acredita que o profissional consegue pegar algo que é tão positivo, né? E que se torna uma vitrine realmente para o serviço, para o produto dele, e usar isso de forma negativa, muitas vezes sem querer? Sim. Você já viu isso? Como que você enxerga essa questão? Eu totalmente. Se não tiver estratégia, né? Se a pessoa sai, eu fiz qualquer coisa que ela faça, e não que sem diminuir o qualquer coisa, tá? Mas se ela não tiver uma estratégia daquilo que ela está buscando, se ela não tiver nichando, né? Eu quero atingir esse público. Ela vai atingir tudo, entendeu? Exato. Um público diverso. Então, quanto mais foco e a estratégia for mais nichada e direcionada, mais isso pode ser positivo. Eu conheço muita gente, principalmente no começo, que a pessoa, o importante para ela é postar. Eu tenho que postar. Então, qualquer coisa eu tô postando. Às vezes não pensa direito. Eu acho que não ficou legal, eu preciso fazer um pouco melhor. Só quer postar para mostrar que está fazendo, para mostrar o movimento. E isso pode ser extremamente negativo. Para a imagem da empresa, e da marca pessoal, muitas vezes, do profissional, né? É a mesma coisa, por exemplo, como influencer, né? No Instagram. Se eu quero atingir uma marca de roupa que é mais formal, terninhos, né? As roupas mais clássicas. Eu não posso ficar postando todos os dias macacão jeans, short jeans e regatinha. Eu tenho que ter um direcionamento. Sim. E não é que o macacão é feio, não é que o shorts jeans que eu não use, não é isso. Mas o que eu quero atrair? O que eu quero que o... Porque, gente, a rede social, ela é bater o olho, você se identifica. Exato. Ou sim, ou não. Então, tem gente que você olha e fala, nossa, essa pessoa é bacana, mas eu não gosto do estilo dela. Então, não vou seguir. E é isso. Então, a gente atrai muito. Exatamente. Por aquilo que a gente vai refletindo. Sim. Então, não tem jeito. Acho que em tudo, né, você precisa olhar e pensar. Não é, eu vou postar a caneca porque eu tô aqui. Não, mas o que eu quero trazer com isso? Exato. Né? Nossa, achei super legal o lance do podcast. Eu vou postar a caneca porque achei que vai encaixar, vai trazer um gostinho de quero mais, um burburinho. Sim. Tem que ter estratégia sempre. Exatamente. E tem aquela questão de você se preocupar em ser julgado. Porque as pessoas ficam nessa, não quero, não tô nem aí, que me julgue. Cara, você é julgado todos os dias. A rede social é pra isso. Ela é de foto, é para as pessoas verem. Elas vão... você não tem como se apresentar ali, falar com a pessoa. Não é um tete a tete. Logo, elas vão bater o olho e já vão criar na própria cabeça um preconceito sobre você, entendeu? Totalmente. E eu acho que quanto antes o profissional se conscientizar disso, de que ele está sendo julgado o tempo todo, ao invés de ficar tentando brigar com o sistema, mais rápido ele vai ter um retorno ali em razão disso, né? Você sabe uma coisa que eu já falei pro meu esposo e que eu acho que muitas pessoas erram, elas acabam postando ou, né, compartilhando muito preocupados com o concorrente. Exato. E eu já falei pra ele, uma vez eu falei assim, sabe que quem me contrata não é o meu concorrente, né? Então eu realmente não estou preocupado com o que o concorrente vai falar de mim. Sim. Quando eu falo concorrente, no nosso meio, graças a Deus, é muito tranquilo, assim. Mas a pessoa olha, ela fala, nossa, olha como ela fez isso, olha como ela fez aquilo, acho que aqui ela podia ter melhorado. Cada um vai ter uma visão. Mas ele não vai me contratar.
E às vezes dentro até de uma empresa, de uma loja de roupa, de acessórios, qualquer coisa, a pessoa tá tão preocupada com o que a outra loja, a outra empresa vai ver, você pode ver que quem não tá tão preocupado com isso acaba fluindo. Porque o que importa é o cliente. Sim. Então, o que o seu cliente quer ver e não o que o vizinho Tá quer ver. fazendo. Julgar vai ter, como você falou, o tempo todo. Então eu tenho que pensar no meu foco. A comparação não é saudável, né? Não. Nenhum ramo, eu acho. Mas vai ter, entendeu? Agora né? é onde você tá focado. Tem não que tem desligar jeito. disso e ficar... E esse lance de, por exemplo, eu tenho que mostrar movimento, tenho que mostrar o que eu tô fazendo, na maioria das vezes não é pro cliente. É pro vizinho, É pro entendeu? vizinho. E então a gente precisa parar e prestar um pouco atenção nisso, assim. Eu acho que esse é um dos maiores erros. No foco da energia, né? Sim. Exatamente. Bacana. E passando agora... Insights, muitos insights. Exatamente, vários insights. Quais são os planos futuros para a Olivetti Fotografia, assim, na visão de vocês? Vocês pretendem ampliar, eventualmente, ter outros fotógrafos ou manter uma empresa mais familiar? O que vocês imaginam? Olha, eu acho que assim, o que a gente mais preza é manter a qualidade. Então, ao mesmo tempo que a gente deseja sempre aumentar, vamos aumentar a equipe, vamos Crescer, né? crescer, a gente sempre tenta não abraçar o mundo, tá ali dentro do que a gente consegue atender mesmo. Para manter a qualidade. Como empresa familiar, Uhum. Por exemplo, as edições, eu edito também, mas as edições são muito características do Lucas. Ele é, assim, frenético em estudar. Então, ele estuda muito edição, ele estuda muito equipamento, ele gosta muito disso. Então, é algo muito característico dele. Não tem como tirar isso dele. Sim. Né? Então, eu acho que se for para crescer, vai ser mais nessa parte administrativa mesmo e deixar a parte criativa com a gente. Porque eu já tive a experiência de ter uma funcionária, de tentar, de repente, demandar um pouco de edição dos meus ensaios e eu não consegui. Porque são coisas muito específicas e que demandam tempo. Sim. Então, os meus ensaios eu tenho que editar. Os casamentos e os pré são o Lucas que edita. Então, tem coisa que não tem como você, né? Dá, mas vai sair. Vai perder um pouco. Sim. Então, eu acho que o que a gente... o que a gente sonha hoje é manter uma empresa familiar. A gente tá com o nosso escritório, né, em reforma aí. Então, vai ficar muito legal. Vai trazer algumas novidades nessa área. Uhum. Que a gente tem sonhado com algumas coisas. Mas tudo dentro daquilo que a gente consegue realmente manter o padrão. Tá. Eu acho que é o mais importante. Porque nesse ramo, a visão pessoal de vocês é muito importante. Sim. E você colocar uma outra pessoa já muda essa visão. Você Não não tem tem visão como. de outra pessoa, né? Exatamente. Infelizmente. A gente, por mais que a gente tente, às vezes você tem uma identificação, mas você não consegue, né? Eu tenho um casal de amigos nossos que são fotógrafos e ela teve bebê esses tempos. E ela teve bebê, mas ela foi fazer um casamento. Ela tava com uma pessoa para atender no dia, mas ela mesma falou: eu sei que essa pessoa é excelente, mas ela não tem o meu olhar. Sim. E a noiva tá esperando o meu olhar. Então não tem como. Por mais que você queira, porque a fotografia ela é feita ali, depois você não consegue mudar. Exato. Né? Então, são coisas muito pequenas, mas extremamente importantes e que fazem muita diferença no resultado final. Impactam diretamente, Só né? um comentário, é o terror de toda pessoa que faz o casamento, que marca com muita antecedência. O maior medo é do fotógrafo ficar doente no dia, né? Não poder ir, falar, ai meu Deus, não. Realmente, e é muito disso, é por conta dessa visão, né? Você espera, tem uma expectativa da visão que ele vai transparecer, né, nas fotos. Sim. Então, E pode acontecer, né? pode acontecer. Nós em É o terror, contrato mas pode mesmo, acontecer. a gente tem que ou nós dois ou um dos dois. Sim. Porque acontece. O Lucas já foi trabalhar doente. São humanos, né? Tem que... Ele já Acontece. saiu do hospital e fez cerimônia, fez pós, um pouquinho da festa. E a gente tava com a equipe, eu falei, pode ir embora que eu cuido daqui. Mas a gente sempre tenta, pelo menos um dos dois, porque a gente tem um olhar, né, que caminha ali muito parecido. Uhum. Mas não tá isento, não, pode acontecer. Acho que esse é o mais complicado de quando você torna aquilo muito
pessoal, né? Que depende muito de você. É muita responsabilidade, né? Exato. Não é brincadeira. A gente vê muitas pessoas que gostam, que acham muito legal e querem entrar. E às vezes você fica até assim, ai, Deus, não me deixa estar, tipo, gorando. Ou chegar pra pessoa e falar, não é brincadeira, que parece que você tá desejando que não dê certo, né? Mas é porque é muita responsabilidade. É aquela coisa, né? Que antes tinha aquele ditado de não aguenta 3 meses de carteira assinada, agora não aguenta 3 meses de um CNPJ aberto, né? Exatamente. Porque, de fato, não é brincadeira. Não é. Indo um pouco agora pra vida pessoal, tá? Conflitos entre vida pessoal e de mulher empresária. Como que você lida com esse equilíbrio? Não lido, né? Não lido. A gente surta. E volta. E volta, terapia, remedinho. Bom, hoje eu acho que eu lido um pouco melhor, né? Principalmente depois do meu diagnóstico de TDAH, que foi depois dos 30 anos. Mas eu consegui compreender um pouco mais as coisas. Eu acho que o grande segredo, e eu falo muito isso até no meu Instagram, é entender que a gente não vai dar conta de tudo. Sim. Né? E conseguir... Hoje eu trabalho com tempo. Então, de manhã é um tempo que antes... bem cedinho, 6:30 da manhã, eu costumo fazer minha atividade física. Que a Luísa tá na cama ainda e tal. Volto pra casa, tem uma leitura, alguma coisa pra fazer. Depois é ela, a casa. Eu tenho alguém que me ajuda, mas... Não é todos os dias, então não tem jeito. Então eu divido o meu dia e aí eu vou fazendo. Mas eu aprendi a me cobrar menos. Antes eu me cobrava muito mais. E aí tinha a ansiedade, as crises de ansiedade, né? Que consequentemente vem com força. Sim. Depois de ser mãe, então, a gente já tava falando sobre isso. Nossa. Que eu precisei voltar a trabalhar, porque o meu emocional ficou muito abalado. Eu amo ser mãe, mas eu amo ser independente, poder sair, né, pegar o carro e trabalhar e fazer as minhas coisas. Então, eu tento um equilíbrio, sem me cobrar tanto disso. Nunca tive, por exemplo, eu sei que para algumas mulheres é difícil, mas eu nunca tive a pira de colocar minha filha na escola, né? Porque eu entendo que para ela tá bem, eu preciso estar bem. Sim. Então, eu vou fazendo o que dá, né? Eu não sou muito pirada, aquela dona de casa pirada, nem a mãe muito pirada. Justamente porque eu coloquei em mim, assim, eu não consigo ser tudo, dar conta de tudo. E ser 100% de forma, em tudo, né? Excelente. Então, assim, perco coisa na escola. Tipo, sábado tem apresentação da escola. Não consigo. Sábado é um dia que eu trabalho e é isso. Vou fazer o quê? Segunda, terça, quarta, eu fico com ela a manhã inteira. A gente passeia, final de semana não dá. Então, é ter esse equilíbrio, noção, assim, sabe? Mas é óbvio que existem os conflitos, né? Por vezes você fala, o que eu tô fazendo? Não vou dar conta. Não vou dar conta. Por que eu me tornei mãe? Ou, eu vou ser dona de casa. Às vezes eu falo pro Lucas, ele fala, você não aguenta um mês. Você é dona de casa. Então, assim, você tem que tentar não se cobrar. Acho que o grande segredo é não se cobrar tanto. Porque senão... Não, terapia, gente. Façam terapia. Terapia, remedinho. Eu chamo de doidol. E lá em casa é uma com ansiedade. 4 cachorros. Não. 3 cachorros e um gato. Ainda. Eu tenho ansiedade e o meu noivo foi recentemente diagnosticado no TDAH também. Meu Deus. Então, assim, uma loucura. Nós dois somos em casa, tá? TDAH? Nossa, eu sou TDA, na verdade, um pouquinho só de H. E o Lucas é TDAH. Aquele que não para. Não para, a cabeça dele não para um segundo. Meu noivo é desse. Não para de falar, não para. Nossa, o meu oposto, meu marido é super tranquilo e quieto. Assim, até um pouco... Dá até um pouco de nervo, assim, né? Muito quieto. Fala alguma coisa. Tá, a gente tá chegando ao fim da nossa conversa, que o tempo passou super rápido. Então eu já vou pro bate-bola pra gente caminhar pro encerramento. Tem sempre 3 perguntas que a gente faz no final. A primeira delas é: qual é a maior habilidade, na sua opinião, de um empreendedor hoje? Eu acho que é persistência, né? Porque sem os erros não tem os acertos. E não dá pra gente largar no primeiro erro, né? A gente vai bater cabeça, você vai ter ali os momentos que você quer pegar a bolsa e sair correndo e não dá. Então, se você não acreditar naquilo que você tá apostando tudo e persistir, não rola. Não rola. Eu acho que tem que ter... tem que ter bolas, né, gente? Essa que é a verdade. Tem que ter bolas pra empreender, porque não é fácil. Não é fácil. Melhor coisa que não te aconteceu.
que você queria muito que desse certo, no fim não deu e você viu que foi a melhor coisa? Meu Deus. Melhor coisa que não me aconteceu. Eu acho que o jornalismo. Pensei nisso. Eu acho que o jornalismo. Porque eu acho que hoje eu estaria... Talvez eu estaria como influenciadora ainda, né? Até porque a grande maioria das meninas que eu conheço, as minhas amigas, estão também trabalhando com as redes sociais, porque não teve jeito, né? Uhum. TV tá, né? Daquele jeito. Mas eu não estaria na fotografia. Com certeza não. Eu acho que eu estaria bem desgastada ali naquilo. Frustrada, talvez. E se você pudesse dar um conselho pra si mesma quando você estava no começo, qual seria? Persistir mais, assim. Teve muita coisa que eu, no primeiro momento, eu falei, não é pra mim. Na primeira escorregada. Uhum. Isso é muito característico do TDA, né? Uhum. A gente tem essa mania de começar muitas coisas e desistir. E não terminar, né? Muitos cursos que eu comecei, não só faculdade, mas que eu poderia hoje já ter evoluído muito, isso poderia ter me ajudado demais no que eu faço hoje. E eu desisti por uma falta de um diagnóstico, de uma ajuda médica, mas também por não me achar capaz. Eu larguei muita coisa por não é pra mim. E isso a gente faz muito quando é novo, né? Não tem jeito. Mas eu acho que se eu pudesse hoje, eu teria persistido em algumas coisas que não teriam mudado o meu rumo, mas teriam acrescentado demais. Show. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. É isso então, tá? Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Muito obrigada. Foi um papo que fluiu super bem, né? Muito gostoso. Passou muito rápido. Cestinha chuvosa, foi muito bom. Uma delícia. Obrigada por ter comparecido, viu? Obrigada. Tava super ansiosa. Foi mais tranquilo do que eu Essa imaginava. luz da cara, né? Você acaba conhecendo gente nova aqui no podcast. Eu não conhecia você, agora já se conhece. Isso é muito bom. Bom, fiquei muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina, meu bem. É isso então, pessoal. Obrigado por acompanhar e até a próxima. Até.